Muito boa tarde a todos. Deixa eu fazer aqui um aviso, né? A doutora Aline estava programada para essa live aqui, mas infelizmente ela teve um contratempo de ordem familiar, né? Algo imprescindível, precisava da ajuda dela. E eu a estou substituindo aqui com vocês nessa tarde. E estou esperando também a minha colega Denise, também do Conselho Científico da Brata, né? Então quem fala aqui é o Dr. Fernando, membro do Conselho Científico da Brata. Estou substituindo a querida doutora Aline, que teve um imprevisto e pediu gentilmente para que eu a substituísse, né? E estou incluindo agora a minha amiga Denise, também membro do Conselho Científico da Brata. Já está entrando. Olá, Denise, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, Oi, vamos. pessoal, tudo bom com vocês? Que legal, né? A última live da Brata. Última live do ano, pelo amor de Deus. É, exatamente, última live do ano. Que bom que deu tudo certo, né? A gente conseguiu fazer várias lives bem bacanas durante o ano. E eu estava falando para o pessoal, Denise, que houve um contratempo de força maior, um problema familiar com a doutora Aline. Ela me pediu gentilmente, eu estou substituindo ela, né? Eu, eu não sou tão carismático e querido quanto ela, mas vou tentar aqui substituí-la, né? Isso mesmo. Vamos lá. E o tema de hoje é bastante interessante e importante, né, para os portadores de transtornos afetivos e também para os familiares, né, que são os indicadores iniciais nos transtornos de humor, né? Lembrando que a gente vai responder perguntas, então o pessoal que está entrando para participar da live pode ir enviando as suas perguntas. A Denise vai selecionando as perguntas e a gente vai comentando aqui, tanto eu quanto ela. Enquanto isso, Denise, enquanto o pessoal faz as perguntas, eu vou fazendo uma breve introdução. Esse tema, né, dos indicadores iniciais nos transtornos do humor, ele pode ser analisado por dois pontos de vista. Quais seriam esses dois pontos de vista? Né? Pegar assim, uma pessoa que nunca teve um problema do humor, e será que está começando a desenvolver algum transtorno do humor? Ou aquela pessoa que já tem o diagnóstico, já sabe que é portadora de algum transtorno do humor e que pode precisar identificar alguns sinais de que um episódio possa estar chegando e ameaçando para tomar as medidas aí mais adequadas, né? Então pode ser tanto uma pessoa que nunca teve um transtorno do humor, quanto uma pessoa que já teve um transtorno do humor, já tem o diagnóstico, né? E que precisa ficar atento aos sinais de um episódio que possa estar surgindo. Assim, não tem como a gente reconhecer os sinais que possam indicar que um problema está chegando sem conhecer o problema, né? Então é preciso saber os sintomas básicos da depressão, da hipomania e da mania, porque hipomania e mania só diferem em intensidade, os sintomas são os mesmos, né? Sintomas da depressão eu costumo dividir Exatamente. didaticamente, né, em três categorias. Os sintomas afetivos, que são sintomas dos sentimentos e das emoções. Tristeza é o principal, mas desprazer também é um sintoma muito importante e outros sentimentos e emoções também são importantes, como a ansiedade, a angústia, o medo, a baixa autoestima, o pessimismo, né? São todos sintomas muito importantes. Os sintomas cognitivos na depressão: baixa de concentração, a pessoa não consegue manter uma atenção efetiva nas coisas. E se baixa a concentração, baixa a atenção, obviamente a memória recente fica prejudicada e a velocidade do raciocínio fica prejudicada. São todos sintomas cognitivos da depressão. E há também os sintomas físicos, como alterações do sono, alterações do apetite, diminuição da libido, baixa de energia e sintomas dolorosos. Esses talvez sejam os principais sintomas físicos da depressão. Então, eu separo didaticamente nessas três categorias de sintomas. Eu falei dos sintomas principais de cada uma dessas três categorias, né?
pessoal já está começando a fazer pergunta, Denise, então já vai anotando aí as perguntas para a gente responder em seguida, né? E olha, o pessoal que está entrando na live, clica no aviãozinho aí, manda essa live para alguém que você acha que possa ter interesse para ajudar a divulgar os canais da Abrata, né? E outra, Denise, é legal avisar o pessoal que está entrando também que o YouTube da Abrata está bombando. O pessoal da diretoria falou que a procura está muito grande, os acessos estão crescendo bastante. E tem material, bastante material lá de qualidade, certificado pela Abrata, né? É verdade. Vale a pena Conteúdo, entrar, dá para aprender bastante. conteúdo com selo Abrata de qualidade. Então, entra lá no canal do YouTube, tem bastante material também para vocês aprenderem. Se inscreve no canal e clica no sininho para ser avisado sempre que a gente subir um novo vídeo, você vai ser avisado, né? Com tanta informação na internet, tem muita informação boa na internet, é verdade, né? Mas a gente nunca tem certeza. Às vezes a informação é muito superficial, é muito estereotipada. Na Abrata a gente consegue, como a gente se dedica só a esse tema, a gente consegue colocar um material bem bacana, bem detalhado para vocês lá. Então não deixa de entrar. Denise, eu estava falando dos três sintomas, das 3 categorias de sintomas da depressão. Falar um pouquinho sobre os sintomas da mania ou da hipomania. A diferença entre mania e hipomania é só a intensidade, né? A hipomania são sintomas mais leves e na mania são sintomas mais intensos. Teve um amigo meu, Denise, uma vez, que é engenheiro, ele falou assim, Fernando, não era melhor chamar de semimania? Que fica mais fácil de entender. Eu falei, olha, até fica mais fácil de entender mesmo, você pode ver dessa forma, né? A mania ou hipomania, elas caracterizam por processos de aceleração psíquica, né? E aí também, por exemplo, nos afetos, a pessoa pode ficar eufórica, pode demonstrar aí uma felicidade intensa, que no fundo não é felicidade, euforia é diferente de felicidade, mas a gente pode entender como tal, a pessoa fica muito entusiasmada, né? Exatamente. Mas pode também, invariavelmente, Denise, ir para o lado da irritabilidade, da impaciência, afinal a pessoa está acelerada, né? Muitas vezes ela fica impaciente com as pessoas que não estão no mesmo ritmo de pensamento dela, né? Então, esses 2 sentimentos são os mais importantes, a euforia e a irritabilidade e impaciência. Somado a isso, há um aumento da energia. Quase sempre acontece na hipomania ou na mania, né? E como que isso se reflete? A pessoa fica mais agitada, fica mais se dedicando a tarefas, muitas vezes há uma necessidade de sono diminuída, né? E do ponto de vista cognitivo, também tem alterações. É tudo que acontece na depressão, ao contrário, acontece na mania, né? Então, por exemplo, a pessoa fica com muito mais alerta, né? Muito mais alerta. Então, muitas vezes as coisas ao redor chamam de mais atenção, ela não consegue focar. Outras vezes, Denise, ela se dedica de maneira obsessiva e ostensiva a um determinado tema, né? Seja algo do trabalho, seja algo de estudo. Então, são coisas que podem acontecer com a nossa atenção na mania, né? Nós ficamos, do mesmo jeito que na depressão, nós ficamos mais retraídos e mais inibidos, muitas vezes na mania ou na hipomania nós ficamos mais desinibidos e impulsivos. É aí que a pessoa pode ter impulsividade, por exemplo, em geral são para as coisas prazerosas, né? Impulsividade para beber, por exemplo, para fumar, impulsividade para atos sexuais, para compras. Eu costumo resumir assim, ó, a impulsividade normalmente é para coisas que nos dão prazer e para brigas, né? Para hostilidade. Muitas vezes nós temos essa hostilidade impulsiva. O pensamento fica mais acelerado normalmente, né? E isso pode se exteriorizar, por exemplo, na fala. A pessoa fica muito mais falante, às vezes fica difícil de conversar com ela, difícil de interromper. Todos esses são sintomas da mania. Então, você conhecendo os sintomas básicos da mania, hipomania e da depressão, esse acho que é o primeiro passo para você reconhecer quando alguma coisa está incipiente, alguma coisa pode estar começando, né, Denise? Exato, a Olha, gente chama de psicoeducação, né? A pessoa aprender mais sobre a doença, como lidar, é extremamente importante. A psicoeducação é fundamental. Sem psicoeducação é difícil o sucesso no tratamento dos transtornos do humor. Não é à toa que a psicoeducação aparece lá nas diretrizes de tratamento como fundamental para a pessoa. Denise, assim, quando a pessoa está na crise,
não é a psicoeducação que vai resolver. A psicoeducação que resolve é remédio, a terapia. Mas quando a pessoa melhora, a psicoeducação é fundamental. É fundamental para manter a pessoa bem. Isso aparece lá nas diretrizes, sem dúvida, né? E, além da psicoeducação, outro papel fundamental da Abrata é o que nas diretrizes, em inglês, eles chamam de peer support, que traduzindo literalmente seria suporte de pares. O que é? São esses grupos de ajuda que a Abrata desempenha, né? E a Denise me pediu para logo no começo da live aqui, lembrar Exatamente. do trabalho online da Abrata, que mesmo nessa época de pandemia continua muito ativo. Eu diria que até está alcançando mais pessoas. Segundo as palavras da senhora Marta, diretora da Abrata, né, atual presidente da Abrata, de fato agora a Abrata se tornou brasileira mesmo, porque tem gente que alcança pessoas do Brasil inteiro agora o trabalho online. E além da psicoeducação, que é uma grande força da Abrata, esse suporte de pares, que é assim, os portadores de transtorno bipolar, com a ajuda dos facilitadores, transtorno bipolar e depressão, né, com a ajuda dos facilitadores, esse apoio mútuo é muito importante. Porque muitas das dificuldades que as pessoas e as famílias passam, sobretudo no início do tratamento, outros portadores e outras famílias já passaram, já superaram, ou já aprenderam a lidar melhor com esses problemas, e esse apoio mútuo é muito importante. Então, e essas atividades da Abrata, não só continuaram, como bombaram, né? Elas foram muito úteis nessa época difícil de distanciamento social que nós temos que passar, né? Isso, exatamente, né? É um trabalho fundamental que tem ajudado muitas pessoas. E eu também queria colocar, que eu acho importante, assim, né? Além de fazer o tratamento e também ter um suporte, também a gente tem que trabalhar muito, né? Em terapia, é muito comum as pessoas perguntarem qual que é a diferença, né? Então, o que é do transtorno bipolar e o que é da minha personalidade, né? É uma pergunta que a gente ouve muito no consultório. E aí, a boa notícia que eu posso dar para as pessoas é que, assim, em geral, né, a gente que já há anos trabalha com isso, tem bastante experiência, em geral, dá para perceber quando a personalidade da pessoa e quando são os sintomas. Exatamente pelo que você, Fernando, colocou, né? Quer dizer, os sintomas, eles são diferentes da personalidade. A gente vê que é um humor mais irritado, a pessoa fica mais... ela não fica só triste, ela fica, por exemplo, muito triste. Então, ela tem comportamentos, né, que a gente vai percebendo, muito diferentes dos comportamentos que ela costuma ter no dia a dia, né? E aí ela consegue perceber, a gente vai colocar que realmente dá para ela perceber quando são realmente sintomas e quando são características do comportamento dela. É muito importante dizer, características de personalidade, elas são um padrão consistente de comportamento e de modo de julgar a realidade. Começa lá na adolescência, cristaliza no início da vida adulta e permanece normalmente por grande fase da vida adulta. Vai mudando ao longo, principalmente quando chega na meia-idade, envelhecimento muda, mas por uma grande parte da vida adulta eles permanecem relativamente estáveis e constantes, o que é diferente dos transtornos do humor, que em geral são episódicos. Às vezes, Denise, é meio difícil de discernir, sabe por quê? Porque às vezes os sintomas crônicos dos transtornos do humor acabam se confundindo aí com traço de personalidade. Mas algo que começou na vida adulta não pode ser considerado um traço de personalidade apenas, né? Porque os traços de personalidade normalmente começam na adolescência e cristalizam-se no início da vida adulta. Denise, deixa eu só responder uma espectadora nossa que perguntou, Aline, não vai aparecer? Olha, infelizmente a doutora Aline teve um problema de saúde na família e teve que se dedicar a isso, isso é prioridade, né? E me pediu gentilmente para substituí-la, né? Eu até falei para a Denise que eu não vou conseguir substituir com a mesma simpatia e carisma, mas eu tento aqui substituir a querida doutora Aline, né? Que logo, logo vai poder estar de volta aqui nas atividades, né? Foi uma coisa circunstancial, tá bom? Isso, exatamente. Olha, deixa eu colocar então uma pergunta aqui que também tem a ver agora com o que a gente estava colocando, que tem uma pessoa perguntando, né, a Jéssica, em relação aos medicamentos, né? Quais são os medicamentos e por que os medicamentos são tão importantes? Acho que também é legal a gente frisar isso, né? O transtorno, no transtorno bipolar, as medicações elas são absolutamente necessárias no tratamento, e no tratamento tanto da fase aguda quanto da fase de manutenção. O objetivo dos tratamentos é tratar, sim,
sintomas agudos, mas principalmente evitar que os sintomas voltem a aparecer ao longo da vida. Então, é prevenir novos episódios. Por isso que os medicamentos eles são bastante importantes. A medicação ela tem que ser personalizada para o paciente. Existem as diretrizes de tratamento que indicam quais são as medicações que devem ser usadas, mas existem também ajustes baseados no quadro clínico do paciente, se o paciente tem mais depressões ou mais mania, baseado na idade do paciente, nas comorbidades clínicas do paciente, no histórico do paciente, de como ele responde às medicações. Então, dentro das diretrizes que todo bom médico deve conhecer muito bem para tratar o transtorno bipolar, existe uma personalização para cada paciente. Então, é somente o seu próprio médico que pode indicar a melhor medicação para você. E a medicação melhor para você pode não ser a medicação melhor para outra pessoa, né? Exatamente. Ô, Denise, eu queria puxar um assunto para você, que é coisa bem que o psicólogo, o bom psicólogo que conhece de transtorno bipolar, ele sempre indica e trabalha com isso, né? Porque uma coisa que pode ajudar a pessoa a perceber que as coisas não estão começando a ir bem é a planilha de humor ou o diário de humor, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho o papel desse recurso, que muitos dos portadores usam, né, ou poderiam usar. Isso, exatamente. A gente procura trabalhar muito, né, com o diário do humor, a planilha do humor, porque para o paciente poder saber as oscilações do humor e entender o que está acontecendo, né? Então, quando ele, em geral, ele faz um diário, ele coloca, por exemplo, como é que estão os pensamentos dele, os sentimentos, como está, por exemplo, né, o que está acontecendo na vida dele, né? Então, por exemplo, quais são os estressores, né, que acontecem muitas vezes e fazem com que ele mude o humor dele, que tem hora que ele fica mais irritado, tem hora que ele fica mais agressivo. Então, tudo isso vai ajudando ele a se conhecer melhor e entender melhor o que acontece, né? Por que tem essas alterações do humor. E o bom é que, assim, a pessoa pode ver como ela acha melhor. Então, ela pode fazer um diário do humor, então ela coloca aquilo que aconteceu no dia a dia dela, né? Desde de manhã, o que ela fez, café da manhã também, o que ela tomou. Também é extremamente importante colocar, né, por isso que a gente também fala muito, o diário do sono, né, ou seja, colocar também nesse diário como é que foi o sono, se ela dormiu bem, se ela não dormiu bem, porque a gente sabe que o bipolar é realmente muito importante, né, na alteração do humor. E aí ela vai falando da rotina dela, então ela vai colocando o que ela fez naquele dia, o que aconteceu, e também vai colocando, por exemplo, sei lá, meu chefe brigou comigo, e isso me estressou, e aí eu percebi que isso me deixou mais irritado, e aí nesse dia, por exemplo, eu não fiquei tão bem. Quer dizer, o bacana da planilha ou do diário é que a própria pessoa vai percebendo as oscilações do humor dela e vai conseguindo se conhecer melhor, né? Entender melhor o que realmente a gente chama de gatilhos, o que deixa ela mais sensível, quais são os fatores, né, que são estressores e fazem ela não ficar tão bem e acabam até muitas vezes desencadeando, né, uma fase de depressão ou de mania. Ô Denise, o que você quer dizer, deixa eu ver se eu entendi, que é assim, a pessoa vai monitorando o humor, de repente ela percebe que o humor alterou num dia, aí lá na frente ela percebe que o humor alterou também. Aí ela consegue perceber quais são, o que você chama de gatilho, assim, é um fato que acontece que altera o humor dela, é isso? Impacta ela? Impacta ela, exato. Então pode ser, por exemplo, né, a pessoa perdeu um ente querido, né, ainda mais agora, infelizmente, na época de pandemia, né, a situação está muito difícil. Então, o luto pode desencadear, por exemplo, uma fase mais, né, uma fase mais depressiva, né, por exemplo. Ou então a pessoa teve um problema no trabalho, e aí, né, pacientes são muito sensíveis, eles percebem que quando eles têm problemas no trabalho, eles ficam muito alterados, para eles realmente mexe muito. E aí eles podem perceber isso, e a gente faz um trabalho comportamental, né, que eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha muito pensamentos e comportamentos disfuncionais. E aí ele vai aprender como lidar com esse chefe estressor, por exemplo, né? Quer dizer, o que eu posso fazer para conseguir lidar com a situação no meu trabalho e não ficar mais tão nervoso? Muitas vezes a família também, né? A própria família
a gente fala que pode ser um estressor, que é muito comum emoção expressa na família do bipolar, que a gente chama, né? Sobre família a gente fala daqui a pouquinho. Denise, a Gil Tavares colocou aqui, ó, eu fiz isso durante um tempo e me ajudou bastante. Se mais alguém fez isso e ajudou, coloca aqui para compartilhar, para a gente ir conversando. Fez o diário de humor, né? Isso, então enquanto as pessoas vão colocando, é isso, você pode fazer ou um diário do humor, então tem gente que gosta do diário, porque ela escreve mesmo tudo que aconteceu no dia a dia, e ela coloca as angústias dela para fora, né, ela acaba até sentindo melhor, muitas vezes ela consegue entender, por exemplo, o que aconteceu aquela semana, então, por exemplo, ela vai escrevendo, depois ela mesma lê o que aconteceu, e eu tenho pacientes, né, que já me relataram, olha, Denise, eu percebi que realmente quando veio a menstruação, eu fiquei bem mais alterada, ou seja, para as mulheres, muitas vezes, né, a menstruação já é um gatilho, ela acaba realmente ficando muito alterada por causa das mudanças hormonais e ela fica mais sensível. Então, ela percebe e fala, que interessante, essa semana, realmente, quando deixou a menstruação, eu briguei muito mais, eu estava mais irritada e eu não estava bem. Depois, realmente, que acabou, deu para ver que eu fiquei bem mais calma, bem mais tranquila. Então, é verdade que eu não devo tomar certas decisões quando eu estou nessa fase, né? Por exemplo. Olha que interessante a Leane, ela falou assim que ela usa um dos diários aí, o Dailil, e ela percebe que olha que curioso, que durante os episódios depressivos o tempo, a percepção do tempo dela é muito devagar. O tempo, a duração é muito maior, né, dos dias. Então foi uma percepção que ela teve. Olha, legal, né, Denise? Ajuda no autoconhecimento, né? O diário do humor. Tem várias pessoas dizendo aqui então, que, ó. Então, você sabe que até ela falou isso, também é bacana falar que existem aplicativos hoje em dia que ajudam, né? Então, algumas pessoas gostam de escrever mesmo e outras gostam de usar, né, aplicativos. Então, a gente tem esse Dailyo que ajuda muito, tem o eMoods, tem o Mood Tracker, e a pessoa, ela consegue colocar lá os rostinhos, né? Então, tem emotions que ela vai colocar como foi aquele dia dela, se ela sentiu mais tristeza, se ela ficou mais irritada, ela consegue colocar ali a emoção, ela consegue também colocar, por exemplo, fazer um gráfico do humor, né, para ela perceber como foi o humor dela naquela semana, e também tem espaço para ela escrever o diário, então dizer mesmo, essa semana, por exemplo, né, eu fiz atividade física, isso eu vi que me ajudou bastante, eu me sinto bem melhor. Então ela vai colocando o dia a dia, a rotina, o que ela faz também no dia a dia dela. É muito legal. E também dá para perceber, que eu acho que é bacana, isso que ela falou, que é assim, por exemplo, a própria pessoa ela vai perceber assim, quando ela está bem, ela percebe, por exemplo, que o humor dela é bom, né? Que ela se sente bem, o que a gente chama de estável. E quando ela está deprimida, ela percebe, por exemplo, que ela fica muito triste, né? Aquilo que você colocou, quer dizer, não é uma tristeza simples, é uma tristeza muito forte. E quando ela está com mania, por exemplo, ela pode perceber que ela está extremamente irritada. O que mais? Ela pode colocar lá, então, né, colocar a parte de concentração. Então, por exemplo, quando ela está estável, ela mesma percebe, agora ela consegue ler, ela consegue trabalhar, ela consegue, né, ver televisão numa boa, ou seja, a concentração dela está boa. Quando ela está deprimida, ela já fica olhando, por exemplo, para uma página, né, muito como o paciente ela está, uma página que ele quer ler do livro, ele não consegue ler, né, ele não consegue fixar, porque justamente ele não consegue se concentrar, isso que ela colocou. E quando a pessoa está em mania, ela tem pensamentos muito acelerados, fala rápido e aumenta a concentração. Aliás, e diminui, né, a concentração. Então, ela também não consegue por causa dos pensamentos acelerados. Isso é bacana, a pessoa vai percebendo nela mesma quais são as características, né? Então, as atividades do dia a dia. Quando ela está bem, ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, ela consegue limpar a casa, fazer exercícios. Quando ela está deprimida, ela fica na cama, por exemplo, o dia inteiro, não consegue tomar, muitas vezes fala que não consegue nem tomar banho. Quando ela está em mania, ela começa várias atividades ou vários projetos e acaba não terminando. Ou seja, com esse gráfico do humor, ela vai ela mesma percebendo, né? Legal. Pô, várias pessoas estão falando aqui que vão usar, tem gente falando que usou e ajudou bastante. Muito legal. Então fica essa primeira dica da Denise, que é excelente. Até indicou os aplicativos, fica aí, né?
a dica. Ó, pessoal perguntando se a live vai ficar gravada, ela vai ficar gravada no IGTV da Abrata e posteriormente essa mesma live ela vai para o canal do YouTube. Então não deixa lá de entrar no canal do YouTube da Abrata, se inscrever, porque sempre que subir um vídeo lá você vai ser avisado ou avisada, tá? A Isabel falando muito bom, vou tentar. E teve uma colega aqui que falou, que já identificou um gatilho dela, são as oscilações hormonais na TPM. O diário de humor ajuda nisso, é você identificar, se não ficou muito evidente para você. É impressionante como as coisas vão acontecendo, sobretudo quando mexem com as nossas emoções e a gente não percebe os gatilhos. E o diário de humor, às vezes, ajuda a gente a perceber os gatilhos, né? Tem algumas perguntas aqui que não são necessariamente sobre os gatilhos, mas que vale a pena, né? Tem muita gente falando sobre a TPM. Teve uma pessoa aqui que falou assim, sobre a mistura de sintomas, Denise, é uma pergunta muito comum, né? Se pode misturar, porque eu falei dos sintomas da mania e dos sintomas da depressão. Pode acontecer dos sintomas estarem misturados? Pode, e é um quadro relativamente comum. Então, e pode acontecer de tudo. Pode acontecer de uma depressão com alguns sintomas de aceleração. Pode acontecer um quadro francamente maníaco com alguns sintomas da depressão. E pode acontecer o quadro em que os dois estão juntos ao mesmo tempo. Então pode acontecer assim, a depressão com um pouco de mania, pode acontecer a mania com um pouco de depressão, pode acontecer os dois juntos, tudo pode acontecer. Em geral, quanto mais os sintomas estão misturados, mais sofrido é o quadro, mais grave é o quadro, né? A Sandra aqui está perguntando sobre a relação, né, sobre o que os transtornos do humor podem causar no estudo e no trabalho. Olha, já é sabido que pessoas que têm transtornos de humor, mesmo com sintomas leves ao longo da vida, sem um tratamento adequado, acabam tendo no final da vida menor escolaridade, menor renda e são mais solteiros, ou seja, menor desempenho no trabalho, nos estudos e nos relacionamentos. Mas isso, de maneira nenhuma, deve ser um dado pessimista. Muito pelo contrário, deve ser um dado para estímulo, porque uma vez o transtorno do humor tratado, todas essas coisas, elas são evitáveis. Então, a gente saber que o transtorno do humor pode ter consequências na nossa vida, não tem que ser pessimismo, muito pelo contrário, tem que ser um estímulo para o tratamento adequado, para que nós possamos ter uma vida normal ou muito próxima do normal, como o professor Ricardo Alberto Moreno fala, né? Muito próxima do normal, a não ser pelo fato de ter que tomar remédio e fazer o tratamento psicológico, não é? Então, vai lá, Denise. Não, só vou colocar o seguinte, já que a gente está falando do remédio também, né, que eu percebo muito no consultório, é importante, é assim, né? Então as pessoas muitas vezes colocam mesmo todas essas dificuldades que elas acabam apresentando, mas muitas vezes elas não estão tomando a medicação correta. Então, quando a pessoa não toma a medicação do jeito adequado, ela acaba não tendo melhoras, né? E acontece muitas vezes que não falam para vocês, acaba não falando para o psiquiatra que não está tomando a medicação correta e acaba falando para a gente que é o psicólogo. E aí a pessoa fala, mas não estou bem, estou mais irritado, estou mais ansioso, né, não estou conseguindo fazer as coisas, não estou me sentindo bem e tal. Ela vai colocando coisas, né, do comportamento dela. Dependendo da pessoa, como eu já conheço bem, eu pergunto já para ela, eu falo, peraí, mas você está tomando a medicação direito? Porque quando você estava tomando a medicação direito, você estava bem melhor. Você realmente tomou a medicação? E aí a gente vai descobrindo coisas como, bom, já que você está falando isso, de fato, eu esqueci de tomar um comprimido hoje de manhã, ou sei lá, eu esqueci de tomar ontem à noite, ou então, realmente é verdade que ontem eu bebi um pouquinho. Quer dizer, a gente vai descobrindo também algumas coisas que o pessoal acaba fazendo em termos comportamentais que acaba prejudicando o tratamento, né? Também é importante colocar. Olha, muita pergunta sobre TPM, acho que é um gatilho. Aí, ó, essa oscilação de humor realmente é um ponto de partida para muitas oscilações, né, dentro do transtorno bipolar e da depressão. E a pergunta é assim, qual que é a relação entre as duas coisas, né? Olha, é lógico que uma pessoa que tem transtorno bipolar, um portador de transtorno bipolar, né, uma portadora no caso, ela é mais suscetível às oscilações de humor na TPM, mas nem todo mundo que tem TPM é bipolar. Então não pode fazer, não é mão dupla, é assim, ó.
quem tem transtorno bipolar muitas vezes é mais susceptível às oscilações da TPM, depressão também. Mas quem tem as oscilações, mas quem tem TPM não necessariamente tem depressão ou transtorno bipolar, né? Essa seria a relação. Denise? Não, sem dúvida é importante. Tem a Petresco aqui, tá falando que tá muito boa a live, viu? Beijo grande para ela. Muito bem. Perguntas específicas sobre remédio, a gente não pode responder, a gente responde de forma genérica, né? O que fazer quando as medicações não surtem efeito? Olha, primeira coisa, assim, às vezes no início do tratamento as medicações precisam ajuste de dose para que elas tenham um efeito pleno, ou elas precisam tempo também para agir para que elas tenham um efeito pleno. E isso precisa ser discutido com o seu médico, e você precisa se sentir segura com as informações que ele traz, né? É muito importante você saber sobre as medicações. Então, tem um colega aqui perguntando, né, o Marco Antônio perguntando sobre uma medicação específica, que eu posso dizer que essa é uma medicação que consta lá nas diretrizes, mas como eu falei no início, o tratamento tem que ser personalizado caso a caso e somente o seu médico pode indicar uma medicação adequada para o seu caso, né? Isso, e também é importante a gente falar um pouco dos hábitos, né? Que as pessoas também elas podem colaborar no tratamento, tendo hábitos mais saudáveis, né? Então a gente também costuma realmente trabalhar muito a questão do sono, de ter um horário para dormir, né? Um horário adequado para dormir, um horário adequado para acordar, ou seja, o que a gente chama de rotina, né? A pessoa tem o horário certo para dormir, para acordar, para alimentação, fazer exercício físico também ajuda muito. E também ter atividades, né, no dia a dia, porque quando a pessoa ela não tem muitas atividades, ela acaba tendo muitos pensamentos disfuncionais extremamente negativos, né? Principalmente, por exemplo, na fase depressiva. Então, isso também... Denise, essa eu vou pedir para você responder. Olha, a Jéssica, ela perguntou se teria referências de artigos e livros para aprimorar o conhecimento dela. Então já fica a dica que eu dei aqui, reforço, vai lá no site da Brata, tem um farto material, no YouTube da Brata tem um farto material, lá eu confio, material com a chancela da Brata, eu confio totalmente, viu, Jéssica? Eu vou pedir para a Denise dar uma dica de livro aí, Denise. Então, tem ótimos livros também que podem ajudar. Tem um que chama Aprendendo a Viver com Transtorno Bipolar, né? Que eu escrevi junto com a doutora Doris Moreno, o doutor Ricardo Moreno e a psicóloga Daniele Bio. Ajuda bastante, a gente se baseou nos psicoeducacionais do GRUDA, né? Que é um grupo de estudos dos transtornos afetivos do Hospital das Clínicas, exatamente quais eram as perguntas mais frequentes dos pacientes, dos familiares, né? E de profissionais também. Então, esse livro é bem didático, ajuda bastante. Tem um livro que, inclusive, vocês podem baixar na própria Brata, é um livro gratuito, que vocês podem fazer download, que é do Beck. Como é que chama mesmo, Fernando? É Cuidadores... Você lembra o nome exato? Eu não lembro o título, mas entrando no site, lá fica fácil. Baixa o PDF, é gratuito, pode ler. Denise, é basicamente como cuidar de quem tem transtorno bipolar, né? Esse livro, inclusive, é gratuito e vocês baixam no site da Brata. Você pergunta aqui sobre a família. Roseli está perguntando aqui sobre a família. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel da família para o tema da live de hoje, né? Que é ver os indicadores iniciais aí. Então, o que acontece é que, assim, a própria família, em geral, né, de pacientes bipolares, elas têm o que a gente chama de emoção expressa. São famílias muito, até pela questão da genética, né, do transtorno bipolar, elas têm emoções muito fortes. Então, assim, é muito comum nesse tipo de família críticas demais, né? Então, a família critica demais, ou ela a gente fala, ou ela critica demais, ou ela é muito agressiva, né? São famílias que têm problema de agressividade, ou às vezes vão para o outro lado, né? Elas acabam protegendo demais o bipolar. Então é comum, por exemplo, né? A pessoa é bipolar e aí a família fala, você é bipolar, então a sua opinião não vale nada. Quer dizer, acaba tendo, infelizmente, muito preconceito também na própria família. E a família agride o bipolar o tempo todo, dizendo que realmente ele não sabe fazer nada, que ele não ajuda em nada, e às vezes vai até para um lado mais de, tá vendo como você é burro, você não consegue resolver as coisas. Então, é um jeitão de emoções, assim, lembra até famílias italianas, né? Aquele temperamento muito forte.
E isso acaba prejudicando, porque dá uma instabilidade emocional muito grande e acaba prejudicando o paciente, acaba prejudicando o tratamento. Então, quando a família é assim, é importante ela perceber isso e aprender realmente, falar, não, peraí, o que nós podemos mudar para que não haja tantas brigas, por exemplo, na família, né? Por que nós que ficamos tão irritados facilmente? Então, a própria família, muitas vezes, ela tem que fazer algumas mudanças e perceber os comportamentos para ajudar mais o bipolar, né? Mas a família pode ajudar também, né, Denise, a reconhecer os sinais iniciais, né? Porque muitas vezes o paciente, ele não, quando ele começa a ter os sintomas, ele não tem muita crítica. Às vezes, o que é normal para todos nós, né? Não é porque é paciente, mas às vezes a gente não tem muita crítica de que o nosso comportamento está saindo um pouquinho do normal. Às vezes a família ajuda, né, as pessoas que são íntimas. Isso, exatamente, porque o que acontece? Quanto mais a família se informa, né, o que você colocou, quanto mais a família, por exemplo, participa dos grupos de apoio da Abrata, entra no YouTube da Abrata, né, procura informações mesmo sobre a doença, ela vai entendendo mais e ela vai ajudando o próprio familiar bipolar a perceber que ele não está bem, né? Porque muitas vezes o que acontece é ele não percebe que ele não está bem, ele não percebe que está entrando numa crise e ele acha que está ótimo, que está tudo bem. Então, quando a família entende, ela consegue, com muita paciência, né, e tolerância, mostrar isso para ele e aí ele procurar o tratamento adequado. Agora, o que eu falo, tem que ter muita paciência e tolerância, né? Procurar justamente ajudar ele a perceber, porque às vezes ele não está percebendo. Então, não é o que as pessoas falam, caramba, né? A pessoa não quer procurar tratamento, a pessoa não quer se ajudar. Muitas vezes ela não percebe. Ela já está numa situação de crise que ela não percebe. Por isso que é importante a gente ver os sinais de alerta para não deixá-la chegar nessa fase. Então, o que dá para ajudar também é, por exemplo, mostrar para a pessoa que ela está com a capacidade de avaliação alterada, né? Que ela, como ela não está bem, ela não consegue perceber, e levar ela no médico, levar ela no psicólogo, para ela ir aos poucos, né, aceitando que ela realmente não está bem e aceitando que ela precisa fazer um tratamento. Olha, tem uma colega aqui que colocou, eu tenho que falar isso, muito legal, ó, estou terminando minha segunda graduação, tenho vários cursos, uma pós-graduação, casamento estável há 13 anos, graças ao tratamento. Isso é plenamente alcançável, ó. Agradeço aí pelo testemunho, a gente tem que mostrar isso, porque muitas vezes, olha, e na sequência tem uma outra colega aqui que não está tão legal, ó, há 5 anos eu ainda estou ajustando, mas é isso mesmo, muitas vezes por um tempo é preciso ajuste, às vezes não é só o ajuste de medicação, às vezes precisa de um trabalho psicoterápico para a pessoa também lidar melhor com as adversidades, lidar melhor com os estressores psicológicos, e as duas coisas juntas, é possível sim alcançar estabilidade, né? Porque muitas vezes, Denise, a gente fala aqui, e a gente tem que falar, né, porque faz parte da educação, dos problemas que a doença traz, dos problemas que são os sintomas, e etc., dos prejuízos, mas sempre o foco, assim, o princípio e o fim de tudo é o quê? É uma pessoa que é portadora dessa condição, que está em sofrimento e precisa de uma qualidade de vida boa. E esse é o objetivo de tudo. O princípio e o fim de tudo, o que é? Qualidade de vida das pessoas que são portadoras dessa condição. E isso é alcançável, né? Sim. Muito bem. Ó, a Leane falando, né, que a maior dificuldade é a falta de conhecimento sobre o transtorno, mas a gente está aí para isso, a Abrata está aí para isso, né? Aqui tem uma coisa, né? A Sandra Helena está falando assim, o meu filho toma medicação, mas recusa o trabalho com o psicólogo. Tem gente que é o contrário, que aceita o psicólogo e não aceita a medicação. O ideal é os dois, né, Denise? Exatamente, o ideal é os dois. E também a gente trabalha muito para ajudar também, né, o bipolar, que a gente chama de pensamentos disfuncionais. Então, quando eles estão deprimidos, por exemplo, eles têm pensamentos extremamente negativos, eles não conseguem ver o que eles fazem de bom. Então, por isso que também, além da medicação que atua na parte, né, neuroquímica, também ele precisa entender e se conhecer melhor
para ele poder ver o que ele também não está ajudando no tratamento, né? Porque como ele só vê, por exemplo, o que ele faz de errado, se sente culpado o tempo todo, ele não consegue ver que ele também tem qualidades e que ele consegue também fazer coisas muito boas e que tem dias, claro, que faz parte, né, que o bipolar também costuma ser muito perfeccionista, isso atrapalha. Tem dias que a gente consegue fazer mais coisas, tem dias que não, ou seja, faz parte da vida, né? Tem dias que a gente rende bem, tem dias que não. Isso também, pessoas conhecer Olha, bem, né, aumenta a autoestima, a é muito confiança. curioso. A Sandra Helena falando assim, né? Meu filho, ele toma medicação, mas não aceita psicólogo. É a Jéssica falando que tem gente que vai no psicólogo, mas tem resistência com medicamento, né? O ideal é os dois, e a psicoeducação ajuda a pessoa a perceber, pelo conhecimento, que os dois são necessários, né? A Laira Isso. Por perguntando que é assim, importante os dois, né? Por que é extremamente importante os dois? Porque um vai atuar realmente na questão dos sintomas mesmo. Então, vai atuar no cérebro para ajudar a pessoa realmente a conseguir ficar melhor e ficar mais estável. E a terapia vai ajudar exatamente a entender melhor o que é a doença, como lidar com ela, o que é depressão, o que é transtorno bipolar, e quais são as características da pessoa, porque aí ela vai tendo mais claro como ela realmente se comporta, o que ela gosta, o que ela não gosta, como fica extremamente alterado quando ela não está bem, que ela fala, caramba, eu em geral, por exemplo, eu sou uma pessoa mais tranquila, mais, né, não sou, por exemplo, de me vestir extravagante, e eu percebo que quando eu entro em mania, eu me visto extremamente extravagante, ou eu começo a ter muitos comportamentos sexuais, né, já muita gente também fala na terapia que acaba o casamento, porque a pessoa acaba tendo né, muitas relações fora do casamento. Então, uma série de questões que prejudicam, né, a pessoa, ela vai percebendo também na terapia, ela vai entendendo. Ah, que legal, então isso não é meu, então isso eu posso mudar? Quer dizer que esse comportamento que eu não achava legal é porque eu não estava bem, a medicação não estava adequada? Sim. olha, essa live chamou atenção muito para a questão da TPM. A TPM, as oscilações hormonais na TPM realmente podem precipitar episódios, podem piorar sintomas. É muito importante discutir isso com o médico, porque muitas vezes uma alteração na medicação pode fazer o quê? Pode evitar que na TPM os sintomas se recrudesçam, né? Então isso pode acontecer. TPM para as pessoas que sofrem com isso, né, é um estressor que é constante. Né? Enquanto tiver Deixa a eu até vida também colocar, reprodutiva é constante. Então precisa conversar com o médico de deixa eu até que colocar também o alterações na seguinte, medicação podem, só concluindo, Denise, alterações na medicação podem evitar que isso aconteça. Então muitas vezes tem que fazer uma alteração na medicação de base e não só atuar quando a TPM está acontecendo, né? já que as mulheres estão falando da TPM, né, eu coloquei porque a gente vê muito consultório, deixa eu falar também na questão dos homens. Para os homens é muito comum a gente perceber gatilhos como álcool ou drogas, né? Então, o uso muitas vezes de álcool ou drogas acaba sendo um gatilho para a questão do transtorno bipolar e aí também, por isso que a gente também frisa muito essa questão, né, de não beber, de não usar drogas, também acho que é legal, né, Fernanda, a gente falar um pouco disso também. Para as mulheres tem a questão da TPM, para os homens tem essa questão de abuso de álcool e drogas, né? É disparado maior nos homens isso, né? Se bem que com a pandemia, em ambos os sexos, isso aumentou. Né? Principalmente o consumo de álcool em casa, aumentou bastante. Né? Isso aí também é um gatilho importante. Eu já vi casos assim, que era religioso. Eu sabia que todo dia, determinado dia da semana, tal hora, um paciente piorava, isso sempre estava relacionado ao costume que ele tinha de, naquele dia, naquela hora, o consumo de álcool, né? Obviamente, por exemplo, Denise, está chegando o final de ano aí, muitas vezes uma tacinha de champanhe para brindar esse ano, a gente não está brindando nem o ano que chega, a gente está brindando, comemorando que esse ano vai acabar, né? Esse ano vai ser assim. Exatamente. Mas tudo bem. Então, muitas vezes, aquela tacinha, aqueles 2 golinhos não vão fazer uma diferença. Há pacientes que não podem de jeito nenhum. Lógico que isso tem que ser conversado com o seu médico, né? Mas, em geral, a Denise lembrou bem, é um gatilho importante, principalmente em homens, também em mulheres, repito, né? Principalmente com a pandemia, aumentou bastante. Mas principalmente em homens. Então, os gatilhos, eles têm que ser identificados e evitados, né? A Nádia está perguntando qual o nome do livro mesmo. Fala o nome do seu livro, Denise, que é excelente, é referência, né? Aprendendo a Viver com Transtorno Bipolar. Inclusive, a própria Brata também, ela vende esse livro,
Então vocês podem na Brata perguntar, que eles têm esse livro, e também tem um outro muito bom que chama Enigma Bipolar, que é do Dr. Teng, tá? Também é um livro muito bom. E para quem é cuidador, né, para quem é familiar, cuidador de quem tem transtorno bipolar, tem esse livro do Beck, que ele até disponibilizou gratuitamente. Então, vocês entram no site da Brata e vocês conseguem realmente baixar esse livro, que dá um monte de dicas de como lidar com o familiar que tem a depressão ou transtorno bipolar. Denise, no mínimo 4 pessoas eu vi aqui falando assim, e quando a família não ajuda, a família é meio complicada, tal. Você já conversou bastante sobre isso, né? Se alguém está chegando agora na live, essa live vai ficar no IGTV e vai ficar também no canal do YouTube. Logo mais ela sobe para o canal do YouTube. Então não deixa de se inscrever no canal ou depois dar uma olhada no IGTV aqui da Brata. A Denise comentou bastante sobre isso, né? Que às vezes, resumindo, né, Denise, tem que levar psicoeducação para a família. Quanto mais a família... É uma coisa que é até lógica, né? O preconceito é oriundo de um desconhecimento. Quanto mais informação a pessoa tem, menos preconceito tem, porque mais conceito formado vai ter de fato, né? Deixa eu também aproveitar e falar assim, existe, importante também os grupos de apoio da Brata, que ela tem também, inclusive, grupo de apoio para familiares, né? Então, também, os familiares podem participar desses grupos, que vai ajudar bastante. Então, além da psicoeducação, participar de grupos de apoio. E assim, o que eu vejo muito no consultório, quando a família entende melhor a doença, ela colabora mais, ou seja, ela passa a entender melhor que aquele comportamento não é proposital, que a pessoa não está fazendo aquilo de propósito, por exemplo, para irritar a família, ela começa a entender que é uma doença e aí ela vai mudando também o comportamento. Então a gente percebe que a família também vai melhorando e vai ajudando mais no tratamento como um todo. Olha que bacana sobre isso. Olha, o André falando assim, sou casado há 14 anos e a Brata ajudou muito minha esposa na primeira internação, 8 anos atrás. Temos 2 filhos lindos que hoje ajudam minha esposa a saber se ela está bem ou não. Olha que bacana aqui. É isso que a gente tem que mostrar, olha que bacana. Exato, bacana, bacana. Obrigada pelo depoimento. Obrigado pelo depoimento. Olha, a Rita está falando uma coisa importante que a gente não falou. A gente falou de álcool, por exemplo, e drogas em genérico, né? Mas ela falou assim, olha, que maconha muita gente acha que não faz mal e faz muito mal, é um grande instabilizador, desencadeador de transtorno bipolar, psicoses como esquizofrenia, além de causar dependência, sim, ao contrário do que pessoas falam, né? Existe muita desinformação a respeito da maconha, ela é tida como uma droga do bem, uma droga natural, que relaxa as pessoas, e de fato algumas pessoas quando fumam sentem-se mais relaxadas, mas há uma grande porcentagem das pessoas que tem complicações terríveis, né, com o uso da maconha. Então, foi muito bem lembrado aqui pela Rita, né? Inclusive tem um paciente, por exemplo, que ele percebeu que usando a maconha, ele também achava que não tinha problema nenhum. Aí a gente foi fazendo, né, o gráfico do humor, isso que eu falei para vocês que ajuda bastante. Aí ele mesmo percebeu que quando ele usava maconha, ele ficava mais agressivo, né, e ficava mais irritado e brigava muito mais com a esposa, acabava tendo comportamentos bem inadequados. É o Diário do Humor ajudando a pessoa a perceber, né? Ele aceitou e falou, puxa, é verdade, realmente. Eu achava que não fazia mal, mas eu percebo o quanto altera mesmo, né? A própria pessoa acaba percebendo. Olha, a página Mãe em Foco aqui falando, meu médico faz uma manutenção aí, visando meus sintomas da TPM, isso tem me ajudado muito, aquilo que eu falei para você, né? Existem alterações que podem ser feitas na medicação. Já estou falando muito da TPM, deixa eu até falar também que existe até trabalho de mestrado, não lembro se é mestrado ou doutorado, né, Fernando? Lá de um colega do Hospital das Clínicas, até falando mesmo sobre a questão da TPM e transtorno bipolar. Então, vocês podem até procurar, acredito que tenha no Google, até um estudo realmente mostrando isso claramente, né? 2 pessoas comentando sobre atividade física altamente recomendável. Teve um colega aqui que colocou até um tripé. Tratamento psicológico, tratamento médico e atividade física. Viu, Rodrigo? Eu não sei se eu colocaria tanto assim no tripé, mas certamente, vamos colocar assim, ó, o tripé, que é assim, as mudanças no estilo de vida. Aí eu colocaria atividade física dentro desse tripé, sim. Né? Respeito ao ciclo sono-vigília, evitar consumo de álcool, drogas, manejo do estresse, tudo isso eu diria o terceiro tripé, que são as nossas alterações do comportamento, e a atividade física é fundamental. Rodrigo, eu estou sofrendo demais, porque o meu esporte exige muito contato, pratico jiu-jitsu, e com a pandemia está terrível, eu tô louco para voltar, né? Mas é isso, a atividade física é muito importante mesmo, né?
Em relação à atividade física, vamos fazer aí em parênteses. A atividade física é melhor, normalmente, a pessoa praticar mais de manhã ou à tarde, porque a gente até fala que quando a pessoa está em mania ou hipomania, se ela praticar atividade física à noite, ela acaba ficando mais excitada ainda e aí, por exemplo, ela não consegue dormir. Então, eu trabalho também no consultório, que assim, tem que tomar um certo cuidado, é muito bom fazer atividade física, mas né, tem que ter horários adequados. E também, já que a gente está falando nisso, evitar café, né? Evitar, a gente fala que é bom evitar café, evitar, que mais? Coca-Cola, tudo que tem cafeína acaba tirando o sono. Então, também para as pessoas mais à tarde, à noite, né, Fernando, evitarem tomar bebidas alcoólicas, café, que mais? Chá mate, chá preto, tudo que tem cafeína acaba tirando o sono e também interfere na qualidade de vida, né? Olha, houve uma pergunta aqui. Eu peço para gente fazer pergunta nos comentários, fica mais fácil da gente ver, tá? Mas houve uma pergunta ali nos questionamentos, falando sobre a diferença da falta de concentração do transtorno bipolar e do TDAH. O que acontece é que no TDAH é uma doença que começa na infância. Ninguém na vida adulta começa a ter déficit de atenção. Então começa por aí. Se você teve um desenvolvimento totalmente adequado na escola e não teve esses problemas na infância, adolescência, então provavelmente o problema de concentração que você tem é um problema relacionado ao humor. Né? Agora, se vem lá desde a infância, adolescência, aí se persiste na vida adulta, e a maioria dos problemas de atenção que começam na infância e adolescência, eles remitem, eles melhoram na vida adulta. Né? Então é isso, basicamente, eu diria assim, numa primeira palavra é isso, a idade de início diz muito a respeito. E uma outra coisa que precisa ser falada, né, Denise, assim, se a pessoa não tem um hábito de estudo e de leitura com muita frequência ao longo da vida, é lógico que com a idade vai passando, a pessoa não vai ter uma concentração excelente. O exercício, assim como a atividade física prepara o corpo, a leitura e o estudo preparam a nossa cognição também. Então, esse exercício cognitivo, se a pessoa não teve ao longo da vida, não vai ter uma concentração excelente, né? Então, é preciso falar. Tem uma coisa aí que é do transtorno, né? Mas tem uma coisa que também é de hábito. E o hábito da leitura é muito importante. Não precisa grandes exercícios. Existem exercícios que podem ajudar na cognição, em alguns casos um profissional pode ajudar, mas o simples hábito da leitura é muito importante. Não, verdade. Tem uma pergunta aqui, da Tatimar, 3 coisas mais difíceis para mim: autoconhecimento, autocontrole e autoperdão. De fato, né, a gente também vê muito isso no consultório, como é difícil para a pessoa ela se perdoar, como é difícil ela aceitar que ela errou, que ela teve comportamentos inadequados. Isso também a gente trabalha muito para mostrar o seguinte: veja, você não tem que se sentir culpado. Como é uma doença, então assim, você não fez aquilo porque você quis, você fez porque você não estava bem. Então é importante a pessoa realmente aceitar que ela não estava bem, se perdoar, porque ela fazendo o tratamento correto, ela vai ficar bem melhor e ela consegue não ter mais esses comportamentos inadequados. Então, também não adianta ficar obsessivamente, né, pensando só naquilo que você fez de errado e ser perfeccionista, se cobrar muito, porque você não tem como voltar para o passado, você não tem como mudar isso. Mas a boa notícia é que você pode ir para frente, fazer um tratamento adequado, e aí você vai ter um controle maior já do seu comportamento e não vai mais fazer esses comportamentos graves, por exemplo, que você estava fazendo. Você consegue ter esse autocontrole e esse autoconhecimento. Olha, se perdoar e perdoar aos outros é algo que faz bem para a saúde, independente de transtorno bipolar ou qualquer coisa, tá? Os estudos mostram muito isso já. O hábito do perdão, inclusive o auto-perdão, é algo que está relacionado à nossa longevidade e à nossa saúde física e mental. Então, é algo que tem que ser exercitado mesmo. A Nana, Denise, está falando que o livro é excelente, que ela foi diagnosticada há 2 meses, está aprendendo bastante com o livro. Ah, que bom, que bom que ela está gostando. Muito bom ouvir isso, né? Muita gente falando da família, a Denise já falou bastante a respeito da família, né? E 2 pessoas perguntaram aqui a respeito de jogos eletrônicos. Gente, muito cuidado com isso, né?
Duas coisas. Primeiro, a minha geração foi a geração que ia ser destruída pelos jogos eletrônicos, né? A geração atual parece que está sendo falam que está sendo destruída pelas redes. A geração a outra, né, era pela televisão. Eu acredito que a outra foi pelo rádio. Eu não sei, a anterior deve ter sido pelo telégrafo, não sei. Então sempre tem uma coisa que vai destruir a geração. Olha, eu sou uma das pessoas mais pacíficas do mundo. Joguei joguinhos de guerra, né, de luta, minha infância e adolescência. Pratico artes marciais a vida toda. Sou uma pessoa muito bem preparada do ponto de vista de autodefesa, por exemplo, mas sou a pessoa mais pacífica do mundo. Eu não faço mal. Às vezes entra um inseto aqui no meu escritório, Denise, eu dou um jeito de pegar o inseto e colocar lá fora de novo. Nem o inseto eu mato, entendeu? Eu não faço violência nem contra um inseto, né? Então, eu até me desentendo com a minha esposa. Minha esposa agora vem correndo com inseticida. Eu, não, pera, pego o jogo para fora. Então, não é o conteúdo do jogo, aquilo lá é mera diversão, né? Mera distração. Não vai ser o conteúdo do jogo, tem gente falando jogo violento, não vai fazer a pessoa ficar até alteração do humor. Não, não é por aí. Aquilo lá é só mera diversão, enfim, não leve muito a sério isso. Porém, o hábito exagerado do jogo pode não ser legal por vários motivos. Porque a criança deixa de fazer as coisas importantes para o desenvolvimento dela, que é brincar e estudar, né? Porque aquela mobilização de estímulos em pessoas predispostas pode desencadear, de fato, alterações do humor. Por quê? Porque aquilo lá pode se tornar um hábito que se assemelha a uma compulsão ou a uma dependência. Então, eu acho que nesses casos que os pais estão vendo que está fugindo um pouco do controle, que pode ter alguma dessas coisas que eu falei, talvez o restringir o uso, em primeiro lugar, assumir a condição de pai e mãe, restringir o uso mesmo, pode ser bastante necessário, e às vezes uma ajuda de um psicólogo pontualmente nessa questão pode ser útil, né, Denise? Exato, e também restringir o uso, principalmente à noite, porque é muito comum, né? Os jovens acabam ficando até tarde, de madrugada, jogando, e acaba prejudicando muito, né, o ciclo sono-vigília, ou seja, acaba não dormindo direito, acaba trocando os horários. Então, a gente trabalha muito isso no consultório para ter limite, quer dizer, não é que não vai usar o jogo eletrônico, né? Hoje em dia faz parte da vida, principalmente dos jovens, mas é limite, ou seja, eu vou colocar um tempo para usar, e principalmente antes de dormir, não dá para usar porque tira o sono. E aí depois a pessoa, né, agora o pessoal está estudando muito em casa, depois não consegue acompanhar as aulas, né? A Leane está falando que naquele tripé das mudanças de estilo de vida pode colocar também a alimentação saudável, sem dúvida alguma, né? A alimentação saudável é uma coisa que é para todos nós, independente de ser portador de transtorno ou não. A Laira está falando sobre a família. Deixa eu até dar um exemplo. Vou até dar um exemplo disso. A questão da alimentação saudável, também, principalmente antes de dormir, né? A gente também trabalha isso muito no consultório, a alimentação saudável, e principalmente antes de dormir, para não tirar o sono. Então, vou dar um exemplo de um paciente, né? Ele sempre falava que ele não conseguia dormir, que a medicação não estava ajudando, que ele não sabia por quê, à noite não dormia de jeito nenhum. Aí, quando eu fui entrar em mais detalhes do que ele comia à noite, quer dizer, qual era a alimentação, ele comia, por exemplo, Big Mac à noite antes de dormir. E aí eu falei, peraí, mas Big Mac é muito pesado. Ele falava, não, vocês falaram para mim que tem que comer um lanche. Então, para mim, Big Mac é um lanche. Então, eu como Big Mac antes de dormir. Quer dizer, então, só um exemplo para vocês verem como muitas vezes a alimentação influencia. Lógico que tem uma alimentação muito pesada e a pessoa não vai conseguir dormir, né? Assim como bisteca de porco, enfim, feijoada. Então, tem coisas que não dá para comer à noite. Ou se a pessoa for comer, ela tem que comer bem antes de dormir, para não prejudicar o sono. E não adianta depois falar que a medicação não está fazendo efeito. Tudo que vocês falam para eu fazer não está resolvendo. Se a própria pessoa não se ajuda e não tem uma alimentação adequada antes de dormir, ela não vai conseguir mesmo. Então, além da questão, por exemplo, do celular, né? Desligar o celular na hora que for dormir, ter uma alimentação adequada, evitar usar computador, por exemplo, na cama, né? A gente fala muito também no consultório, a cama é lugar para dormir, né? Não é para ficar tendo uma série de atividades na cama. Então, de preferência, quando você vai fazer essas outras atividades, faça fora do seu quarto, né? Até porque o quarto tem que ser um lugar que você se sinta bem para relaxar, né? Para descansar.
Denise, a gente está caminhando para o final da live. Deixa eu dar uma passada rapidinho nas perguntas aqui, responder para que todo mundo seja contemplado. Vou pegar uma aqui rapidinha que eu achei importante, ó, já que a gente tem que, já, né, vamos já acabar. Tem uma pergunta aqui que me fizeram que eu achei relevante, que é a questão do diário. Tem gente que fala que tem dificuldade de fazer o diário, né? Eu preciso colocar que, assim, é normal que vai ter dificuldade de fazer o diário. Então, tem dias que a gente consegue escrever bem, tem dias que a gente não consegue, tem dias que a gente quer escrever, tem dias que, né, falando português, claro, a gente não tem saco para escrever o diário. Então, esses altos e baixos, a gente sabe disso e faz parte mesmo. E aí, é característico do próprio ser humano, né? A gente não consegue ser sempre... ter boa vontade de fazer tudo certinho. Tem dia que a gente faz bem, tem dia que não. Eu sempre falo, gente, não faz mal. Se num dia você não escrever, escreve no outro dia. Se durante 2 ou 3 dias, por exemplo, você está mais deprimido e não acha legal, não está conseguindo escrever, não tem problema. Quando você estiver melhor, você escreve. Né? Então não é para virar uma obsessão, uma cobrança de, nossa, você não escreveu o diário, agora é o fim do mundo. Não, eu escrevo quando eu estou bem e eu sei que vai me ajudar. Se eu não conseguir escrever, é só colocar lá, puxa, realmente eu estou percebendo que eu não estou bem, que normalmente eu gosto de escrever e hoje eu não estou conseguindo, por exemplo. Olha, passando rapidinho agora, Denise, a Rita está falando que vocês são ótimos, que ajuda bastante. Obrigado pela sua audiência, Rita. A Jéssica falando sobre a dificuldade de perdão, né, que a gente já falou, a relação entre TAB e glúten, não existe uma relação direta entre ambas as coisas, mas qualquer doença com componente inflamatório pode estar aumentada nos transtornos de humor. A Sheila está falando que está aprendendo a lidar consigo mesma. Olha, sobre a relação entre bipolar e esquizofrenia, não existe uma relação direta. Há pessoas nas quais os sintomas se misturam, que chama-se transtorno esquizoafetivo, mas quem tem bipolar não tem um risco maior de ter esquizofrenia, que é a pergunta aqui da Sheila, né? Se é comum ter transtorno bipolar e sofrer de cefaleia tensional? Sim, cefaleia tensional é uma dor de cabeça, normalmente aqui ou na nuca, né? Que ela acompanha muitos transtornos de humor, é uma comorbidade, muito comum nos transtornos de humor, né? A relação entre os transtornos de humor e sono, a doutora Denise deu umas dicas muito boas agora mesmo, e infelizmente chegou a nossa hora de acabar, Denise. A gente deve ter 1 ou 2 minutos. Eu queria agradecer a Denise pela parceria, pela conversa gostosa nessa live, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Clica no aviãozinho, compartilha essa live com alguém que você acha que possa se interessar pelo tema. Quem quiser ver o começo da live, vai lá no IGTV, tem bastante coisa, e vai também lá no canal da Abrata, lá vai dar uma força pra gente, ó. Curte os vídeos, compartilha e se inscreve no canal. Denise, muito obrigado, bom final de semana para você e bom final de semana a todos que estiveram com a gente. Fernando, igualmente, muito obrigada, que bom que você pôde dar essa força, né, e substituir a doutora Aline. Esperamos realmente que, né, o pai dela fique melhor, porque a gente sabe que não é fácil, né, problemas de saúde. Então, se Deus quiser que ele fique melhor. Obrigada a todos, né, por terem participado, não só hoje, como o ano todo, né, vocês realmente estão sempre vendo as nossas lives na Abrata. E esperamos vocês no ano que vem, né? O ano que vem vai ter mais lives e a gente espera com boas notícias, né? Uma fase melhor, que já tem a vacina, e aí a gente já vai poder, provavelmente, não só fazer lives, como também voltar a se encontrar lá na sede da Abrata, né? Então, um beijo grande para todos.